A palavra de Deus hoje para o culto no lar, amados de Deus e amadas do Senhor. Jeremias capítulo 1, versículo 19. A palavra forte de Deus. Quando Deus chamou Jeremias para o ministério, Deus estava mandando Jeremias ir de encontro ao rei de Israel, o rei no pecado, na corrupção. E Deus levantou Jeremias para fazer tudo diferente. E Jeremias teve medo, ele falou: sou uma criança. Deus disse: não diga que você é uma criança, porque Deus não tem por criança nenhum dos seus enviados. Até Jesus Cristo, já nos primeiros momentos da sua vida, passou pela perseguição, né, pastor? Sofreu demais. E quando Jeremias estava com aquele temor todo, logo no início do seu ministério, Deus disse isso aqui: ele pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus estava dizendo: vão tentar, Jeremias, vão tentar atrapalhar você, vão tentar te fazer mal, mas não vão conseguir, porque você está sendo levantado por mim, Jeremias. Então não adianta. Irmãos, todo crente passa por esse processo, todo crente, sem exceção. Às vezes você pode, no momento, analisando a sua vida, achar que só você é perseguido. Por que tudo isso acontece comigo? Mas acredite, não é só com você. A palavra de Deus diz que os vossos irmãos passam pelas mesmas aflições. Então todo crente é perseguido. Por quê, pastor? Porque é a luz. Por quê? Porque a luz se destaca. Se você vier no corredor escuro e lá no fundo tiver uma luz acesa, você vai prestar atenção que tem uma luz acesa ou não vai? Você vai. Se você entrar na sua casa e tiver faltando energia, mas tiver uma velinha acesa, uma velinha, a primeira coisa que você faz é olhar para aquela vela. Por quê? Porque é o único ponto de luz naquele lugar. Então o crente, onde ele está, ele é esse ponto de luz a iluminar. Ele se destaca, nem que ele não queira. Mas por quê? Porque o brilho do Espírito Santo está em cada um de nós. Então nós vamos chamar a atenção. É tanto que Jesus Cristo diz: perseguiram a mim, perseguiram também a vós. Foi ou não foi? Então não adianta você querer levar uma vida sem perseguição, porque você não vai ter essa vida sem perseguição. Ela sempre vai existir. Agora eu vou dizer assim, já vá se acostumando com isso. O importante é que você saiba disso, e essa palavra vai lhe ajudar a compreender isso, porque na hora que vier qualquer coisa você diz: já sei, Deus já me avisou, já estou sabendo. Porque às vezes o inimigo levanta alguém de longe, mas também levanta de perto, dentro da sua casa, no meio do seu seio familiar, dentro da sua igreja. Como é que pode? Nós servimos a um Deus que manda a gente suportar uns aos outros, que manda a gente compreender uns aos outros, que diz: o forte suporta o fraco, dê de comer o seu inimigo, dê de beber o seu inimigo. E eu estou vendo aqui dentro da igreja, nós seguindo com o mesmo Cristo, servindo ao mesmo Deus e passando por tudo isso. Exatamente isso. Não foi à toa que Jesus Cristo teve Judas, que Jesus Cristo foi negado por Pedro e teve a dúvida de Filipe, a falta de fé de Tomé. Está vendo? E olhe que aqueles homens viram coisa, viu? Meus amados irmãos e irmãs, aqueles discípulos de Jesus viram coisa. Viram Jesus diante da tumba de Lázaro, depois de 4 dias, dizer: Lázaro, vem para fora. E viu aquele homem ressuscitar e sair caminhando para a sua casa. Viram o mar revolto, a tempestade, e Jesus: aquieta-te, mar, acalma-te, tempestade. E olhou um para o outro e disse: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E no entanto, duvidaram dele, negaram ele, e Judas o traiu. Você está vendo como é que é? Então, quando acontecer alguma coisa na sua vida, olhe para Jesus Cristo, veja o que ele passou, santo como ele é. Ele foi submetido a tudo isso para nos dar o exemplo, que nós também passaríamos por isso, e ele nos avisou: perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Você quer fazer a diferença no mundo? Seja crente.
Basta ser crente, não precisa mais nada. Só de você ser crente, só de você estar adorando a Deus, glorificando a Deus e pegando os ensinamentos de Jesus e trazendo para você, para a sua vida, já é o suficiente para a sua luz brilhar. A luz do Espírito Santo brilhar em nós. E aí todo mundo fica de olho. Não é à toa que quando acontece qualquer coisa com crente, por mínima que seja, vão dizer, é porque é crente. Olha aí, é crente. Imagine se não fosse. Todo mundo erra, faz coisas absurdas, mas o crente não pode errar. Por quê? Porque a nuvem de testemunha do mundo está em cima dele, olhando para ele, olhando para ela. A crente basta vestir uma roupa um pouquinho acima do joelho, já está todo mundo. E se ela veste de crente, até dentro da igreja, das igrejas, existem os observadores que ficam olhando, rapaz, essa irmã só veste roupa assim, olha aí, essa irmã veio para a igreja toda maquiada, olha a pulseirinha de ouro, olha o colazinho de ouro, olha a gargantilha, olha isso, olha. É porque o crente, ele chama atenção. E não adianta você se livrar disso, porque quem estabeleceu isso foi Deus. Jesus mesmo nos avisou. Então, quando Jesus preparou Jeremias para o ministério, e olha que era o ministério de confronto, era o ministério de dizer que Deus ia castigar o rei na frente dos seus auxiliares. Deus vai te castigar. E como Deus castigou? 6 reis passaram pelo ministério de Jeremias. Entrava um, saía outro, entrava um, saía outro, e Jeremias ali firme. O último rei foi o que mais sofreu, foi o que mais judiou de Jeremias, chamado Zedequias. Esse rei pagou um preço alto por não ouvir a voz de Deus através daquele profeta Jeremias. Porque o Nabucodonosor veio novamente, pegou ele, aquele rei, mandou botar Jeremias em liberdade. Jeremias estava preso quando ele invadiu Jerusalém. Procure Jeremias, diga a ele que ele está liberto, vá para onde ele quiser. Agora, se ele quiser falar comigo, olha o que Nabucodonosor disse: traga ele até a minha presença. Mas ele está livre para ir para onde ele quiser. Agora traga o rei aqui. O rei veio, traga os filhos dele. Os filhos do rei foram mortos à espada na frente do rei. Depois os olhos dele foram furados com ferro quente e ele foi levado para a Babilônia, onde morreu nas prisões babilônicas. E Jeremias avisou tantas vezes. Então por que nós somos perseguidos? Porque nós avisamos. O evangelho sabe o que quer dizer evangelho? Boas novas. Qual é a boas novas? Eis que é chegado o reino de Deus. Aquele que aceitar Jesus será salvo. O que não aceitar será condenado. Então esse será condenado é que mexe com o mundo. Porque quem está no pecado e não quer deixar, não quer que ninguém diga que ele vai para o inferno, não quer que diga vá para o céu com pecado e tudo, e ele não vai. Então há um confronto, um choque de nós crentes com o mundo. Por quê? Porque nós conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, e nós só pregamos isso, salvação. Ninguém quer a condenação de ninguém. O que o crente mais quer é que o pecador se converta, aceite Jesus e seja salvo. Mas essa mensagem, ela é impactante, ela choca com o pecado do mundo. Então o que Jeremias passou, nós também passamos. Você está fazendo bem, está pregando a palavra, está fazendo o que Deus manda, mas tem gente olhando para você e dizendo que você está errado, que você é isso, que você é aquilo. Arranjam tudo que é defeito para botar em você. Jeremias foi chamado de rebelde, foi chamado de mentiroso, inimigo de Israel. Jesus Cristo foi chamado de revolucionário, de louco, foi chamado de Beelzebul, pai dos diabos. Jesus. Então por que nós aqui, tão fraquinhos, queremos ter privilégios que Jesus não teve, que Jeremias não teve, que Elias não teve, que Ezequiel não teve, que Abacuque não teve? Não, meu irmão, nós temos que estar preparados, porque o nosso galardão é aqui, mas o nosso galardão maior é lá. Então quando existe qualquer coisa, qualquer comentário, qualquer coisa que vem de encontro a você, não se preocupe.
Descanse em Deus. A única coisa que você tem que colocar no seu coração é: eu quero Jesus para a minha vida. Porque os que têm Jesus têm uma vida de paz aqui, tem ou não tem? Em meio a tudo isso, mas tem uma vida de paz. E os que não têm, meu irmão, aí levam uma vida que só Deus na causa. E quando morre, ainda não tem a salvação. Quando parte dessa terra, ainda não tem salvação. Nós temos salvação. Nós temos a bênção de Deus para nossas vidas. Não tem nada melhor do que isso. Então a palavra hoje é: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo. Deus está dizendo: eu sou com você. Diz o Senhor, para quê? Para te livrar das perseguições, te livrar dos falsos testemunhos levantados contra você, te livrar de todo mal, de todo perigo, de toda maldade. Deus está dizendo assim: aquele que eu levanto ninguém derruba. Veja o exemplo do rei Davi, tão perseguido. Passaram a vida inteira de Davi tentando tirar Davi do trono. Tiraram? Não. Por quê? Porque quem colocou ele lá foi Deus. Fizeram tudo, mas não conseguiram. Porque Davi tinha um propósito dado por Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem um propósito dado por Deus. Deus te levantou para uma missão. Acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Acredite, Deus me levantou para uma missão. Qual a missão? Salvar a tua família. Sabe o que é que eu tenho visto na terra? Que muita gente leva uma vida errada e todo mundo fica de olho nele, a família inteira. É ovelha negra, é não sei o que, não quer ser gente, apontando, xingando, isso, tudo. Aquela pessoa tem todo o olhar reprovativo da família, pastora, sobre aquela pessoa. E Deus deixa por um momento. Depois Deus para aquela pessoa, banha com o sangue de Jesus, regenera ela. O que foi que aconteceu? Está todo mundo olhando para aquela pessoa. De repente aquela pessoa que era toda lambuzada, cheia de lama do pecado, fica branquinha como essa ovelha. A pessoa diz: olha aí. Aí fica te examinando para ver se você tem. Mas que mudança, hein? Que lavagem. Olha aí. Não tem mais sujeira, não. Mas quem fez isso? Aí Deus vai dizer: eu fiz. Quantas pessoas que andam no mundo do pecado e Deus levanta para salvar toda a família? Quem chama mais atenção? Quem estava lambuzado e ficou branquinho, ou quem nunca se lambuzou? Então assim, eles podem até estar olhando para você e dizendo: fulano é crente? Mas ele crente? Não. Mas só que você não entende que Deus deixou que você se lambuzasse, para que todo mundo olhasse e te criticasse, para que posteriormente todo mundo olhasse para você, viu, Carlos Henrique? Olhasse para você e dissesse: que mudança, que transformação, que Deus poderoso, que Deus grande é esse. Que eles dissessem: eu também quero esse Deus que fez essa mudança nessa vida, eu também quero esse Deus para a minha vida. E todos, ao olhar para a limpeza que Deus fez na sua vida, vão olhar para o seu pecado e dizer: quem está enlameado agora sou eu, e preciso desse exemplo aí, para poder, aleluia, ver o poder de Deus. O poder de Deus manifestado nessa mudança de vida. Os irmãos que estão na casa do Pai, irmão Carlos Henrique, irmão Hermes, pastor Gilberto, todos que estão aí, Micheliano, Erivan, o Juninho, o Mateus, Deus faz desse jeito. Deus usa as tuas trevas para mostrar depois que você está na luz. Alguém está na escuridão aqui, ninguém vê ele, está no meio das trevas. Quando a luz ilumina, só mostra ele. Nossa, olha aí. Receba essa palavra no seu coração. Todos viram depois que Jeremias era o profeta. Todos viram depois que você
será a luz. Vão ver, já estão vendo, já estão percebendo. Sabe o que foi que eu vi outro dia? Outro dia, uma irmã da igreja disse assim para mim: pastor, estou tão feliz. A minha irmã veio para Pão da Vida, ela era tão amarga. Pastor, ela era tão amarga. Eu tinha tanta dó dela, orava por ela, mas pastor, ela está tão cheia de Deus. Ela está tão cheia de Deus, pastor, que dá gosto. Pastor, eu vou hoje para a casa dela só para ouvir ela falar, porque quando ela fala, o Espírito Santo brada no meu coração. Eu digo assim: Deus, tu és muito tremendo, porque o Senhor transforma as águas amargas de Mara em água doce, potável, deliciosa. As águas amargas de nossas vidas são transformadas quando inserimos a cruz de Jesus Cristo, o lenho sagrado, dentro das nossas vidas. E somos impactados, passamos de pessoas jogadas no lixo para ser pedras preciosas nas mãos do divino lapidador. Eita Deus, recebe essa palavra no seu coração, sabendo de uma coisa: Deus tem muito para fazer ainda na tua vida. Tem. Meu Deus do céu, está só começando. Isso aí que você está vivendo é só o início. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo tremendo. Daqui mais um tempo, quando você olhar para trás, você vai dizer assim: meu Deus, o que o Senhor fez comigo? Nós vamos viver isso. Tem muita coisa para ser feita. Recebe essa palavra para você e diga assim: foi para mim essa palavra. Deus falou tremendamente comigo e Deus tem muita coisa para fazer ainda. Josué, já velhinho, já cansado, lá no capítulo acho que é 23, e Deus olhou para ele e disse: Josué, há muita terra para conquistar. Ei, receba essa palavra na sua vida. Deus está dizendo hoje para você, mulher e homem de Deus que estão aqui: tem muita coisa para ser conquistada ainda. Tem tanta coisa para você conquistar ainda que você nem imagina. Tem muita coisa para você fazer ainda. Há muita coisa para Deus realizar na sua vida. Senhor, mas eu sou tão pequeno. Mas o teu Deus é grande. Ele é grande. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque o Senhor te sustenta. É Ele que te sustenta. Somente fique no centro da vontade dEle e deixe Ele trabalhar, porque uma coisa você sabe: se tem uma coisa que Jesus sabe é trabalhar. Ele faz as coisas bem direitinho. Então recebe a palavra em nome de Jesus.